Irmãos, irmãs, é com muita alegria que comparecemos aqui novamente nesta casa de oração, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe com seu carinho, com seu abraço amoroso e meigo e com a sua paz. Nos propomos, na tarde de hoje, tecermos alguns breves comentários entre uma das questões mais importantes dentro da temática espírita, que é a questão da mediunidade. Intitulamos a nossa fala de O Dom da Mediunidade, que é um dos capítulos integrantes de um dos nossos livros, A Espiritualidade em Quadros. E inspiramos nesse capítulo a nossa fala. O dom da mediunidade. Gostaríamos, antes de mais nada, de falarmos um pouco sobre esta palavrinha aqui, dom. Dom, muitas vezes, dá a ideia de uma concessão feita de alguém por outro alguém, de um privilégio, de algo que tem um caráter de exclusividade. No entanto, esta palavra não pode ser aplicada com este sentido ao tema da mediunidade, porque mediunidade não tem a ver com concessão, não tem a ver com objeto de exclusividade, não tem a ver com privilégio. O Espiritismo tirou esta faculdade da sombra para examiná-la à luz da razão, à luz do entendimento, à luz da compreensão. Até o século XIX, não existia um termo, uma terminologia, uma palavra para designar esta faculdade ou este dom. Embora ele seja existente desde sempre, acompanhando o ser humano no processo do seu desenvolvimento histórico, antropológico, sociológico, desde o seu aparecimento na Terra até os dias que correm. Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, quando publicou, no ano de 1861, o Livro dos Médiuns, que é o mais completo tratado sobre o assunto e também é uma obra que, de certa forma, antecede as pesquisas atuais no campo das funções psíquicas do ser humano, das funções paranormais. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec cunha esse termo médium, explicando-lhe a significação e fazendo um estudo primoroso, até na atualidade, insuperável, imbatível, sobre o que é mediunidade e o que é esta faculdade, apresentando-a não como um dom, ou como um dom natural, sobretudo como uma faculdade humana, que não é privilégio de ninguém, por ser comum a todos os seres humanos. No capítulo 14 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec assim se expressa: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiums. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Esta definição de Allan Kardec é muito oportuna e esclarecedora, porque nos explica que a faculdade mediúnica é comum a todos os seres humanos
é inerente ao ser humano. A criatura, quando nasce, já traz essa faculdade consigo, em diferentes graus. E ele define médium como sendo todo aquele que sente, num grau qualquer, a interferência dos espíritos em sua vida e na vida daqueles que o cercam. A rigor, portanto, todos somos médiuns, porque invariavelmente, em um momento ou outro da nossa existência, nós sofremos influência direta dos espíritos e muitas vezes temos consciência, temos percepção clara dessa influência. Quem nunca sonhou com um familiar que já está desencarnado, que já está morto? Quem nunca teve um pressentimento de algo que acabou se concretizando? Quem nunca recebeu intuições que lhe guiaram na tomada de decisões importantes na sua vida? Quem nunca sentiu o impacto das energias reinantes num determinado ambiente, causando sensação de bem-estar ou de mal-estar? Tudo isso tipifica a fenomenologia mediúnica e a nossa condição de médiuns. No entanto, Allan Kardec, na sua definição, avança mais, dizendo que aplica-se o termo médium àquelas pessoas que possuem essa faculdade num grau mais acentuado, que lhes permite, de uma forma clara e inequívoca, a comunicação, o contato com o mundo espiritual, com o mundo das energias sutis que nos cercam. Na casa espírita, nesta como em todas as outras espalhadas pelo nosso país e pelo resto do mundo, em muitos centros religiosos, e muitos centros de pesquisa, e muitos centros educacionais, a mediunidade está ali presente. E exerce uma função de vanguarda no processo de desenvolvimento dos seres humanos, porque é através dela que travamos contato com as correntes superiores de pensamento que vêm promover o crescimento humano, que vêm promover o processo do nosso desenvolvimento, que vem promover a nossa felicidade através do nosso esclarecimento acerca das questões espirituais. Então, a mediunidade não é algo exclusivo de uma seita, de uma religião, de uma postura filosófica. Ela é, como o próprio Allan Kardec esclarece, uma faculdade humana. Todos a possuem. Por isso nós encontramos médiuns não só nas casas espíritas, como encontramos médiuns nos centros de Umbanda, Quimbanda, em todos os centros afro-brasileiros, na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas, em todas as suas expressões, nos centros budistas, nos centros shintoístas, nos centros hinduístas e por aí vai. Porque todos aqueles que estão vinculados às doutrinas religiosas, invariavelmente, tendo consciência disso ou não, acabam se tornando médiuns das ideias da doutrina a que estão agregados e são influenciados pelos espíritos desencarnados que atuam na contraparte espiritual dessas doutrinas, objetivando sempre o bem. Em alguns casos, o mal, em que os potenciais mediúnicos são aplicados para os serviços da goécia, da magia negra, da mediunidade mercantilizada, comercializada, em que os serviços do médium são contratados para finalidades menos dignas, menos nobres. Por isso, no Espiritismo, nós buscamos a mediunidade
como uma faculdade das mais nobres e que precisa ser dignificada pelo seu exercício, pelo seu uso, sendo sempre colocada a serviço do bem, a serviço do levantamento da criatura das trevas em que se encontra para a luz que precisa alcançar, que precisa atingir. Daí, nos centros espíritas, ter-se como diretriz a mediunidade, à luz dos postulados espíritas, que recomenda, em primeiro lugar, a gratuidade. O médium não pode fazer profissão dessa faculdade. Deve dá-la gratuitamente, como gratuitamente a recebeu. Daí a mediunidade aparece como um dom, para fazer menção às anotações do evangelista Mateus, no capítulo 10 e versículo 8 do seu evangelho, em que ele anota a recomendação de Jesus de que os seus discípulos, na difusão dos seus ensinos, no ministério dos carismas, que seriam a cura através da imposição das mãos, o trabalho da desobsessão, que aparece nos textos evangélicos com a designação de expulsão de demônios, um trabalho de desobsessão, um trabalho de esclarecimento das entidades espirituais sombrias que estão exercendo uma função prejudicial sobre os indivíduos, sobre os espíritos encarnados. Então, a expulsão dos demônios é um trabalho de desobsessão, de desligamento destas entidades, dos indivíduos aos quais elas se encontram acopladas, em regime de afinidade, de parceria, em que se encontram uma agregada à outra, em função de endividamentos passados, em função de elos que uma entidade acabou contraindo com a outra no correr das existências transatas. Então, o apóstolo Mateus, anotando a recomendação evangélica referente ao ministério dos carismas, nos quais se enquadram todos os potenciais mediúnicos, anota que deve ser dado de graça aquilo que de graça se recebe, numa alusão direta aos potenciais mediúnicos da criatura que devem ser postos, do ponto de vista espírita, a serviço das outras pessoas, de forma completamente gratuita, doadora, caritativa, atendendo a esta recomendação evangélica. Por isso que nas casas espíritas não se cobra pela aplicação dos passes, não se cobra pelos serviços de radiação, não se cobra pelo intercâmbio com o mundo espiritual, como acontece em outras denominações religiosas, porque o Espiritismo entende que essa faculdade é sagrada e, como não está na dependência exclusiva do médium, o médium não tem sob o seu domínio e nem pode garantir conseguir comunicar-se com tal e tal espírito, porque esta comunicação está na dependência de uma série de fatores que são muito complexos, portanto, ele não pode oferecer garantia de êxito da comunicação. Ele, por não ter controle completo da sua própria faculdade, e em função da diretriz a qual ele está vinculado na casa espírita, não pode fazer cobrança dessa faculdade. E nós temos, felizmente, inúmeros médiuns que, desde os tempos da codificação, quando o Espiritismo estava sendo organizado e sistematizado por Allan Kardec, e essa faculdade saía da sombra para a luz, passava a ser mais conhecida, ela sempre existiu, mas ela passava a ser conhecida pelas manifestações a que dava mostras, a que evidenciava, e passava a ser estudada, examinada, não só por adeptos da nova doutrina que estava nascendo, o Espiritismo, mas por cientistas de todo o mundo. Essa faculdade, ela
tem se verificado, né, como de extrema importância para nos esclarecer sobre a imortalidade da vida. E no Espiritismo, como estávamos dizendo, temos vários médiuns que, ligados aos postulados espíritas, têm sabido, como ninguém mais, seguir à risca as proposições do Espiritismo e do Evangelho, colocando o seu potencial mediúnico a serviço da mediunidade. Para citar apenas alguns exemplos, Chico Xavier, que este ano completa o centenário do seu nascimento, Divaldo Pereira Franco, ainda encarnado, José Raul Teixeira, ainda encarnado, Ivone Pereira, já desencarnada, Zilda Gama, já desencarnada, entre tantos e tantos outros, que legaram já para a humanidade, de uma forma geral, e para nós espíritas, de uma forma particular, um grande conjunto de obras psicografadas sem fazer cobrança pelas mesmas. Um exemplo clássico é o de Chico Xavier, que recebeu do mundo espiritual, através da psicografia, que é uma das faculdades mediúnicas mais difundidas, através da qual os espíritos desencarnados se servem dos potenciais do médium para manifestar a sua presença através da escrita, servindo-se da mão do médium para tanto. Chico Xavier psicografou mais de 400 obras, e todas elas legadas à gratuidade. Todas elas legadas ao serviço da difusão do Espiritismo. Todas elas legadas ao serviço de assistência social, de obras filantrópicas, de hospitais, de orfanatos, de asilos. E o dinheiro conseguido com estas obras serve até hoje para subsidiar esse trabalho gigantesco de amor e de atendimento fraterno que se encontra espalhado por todo o país, sobretudo em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde as editoras que receberam os direitos autorais dessas obras se localizam e desenvolvem esses trabalhos assistenciais. Então, Chico Xavier é, sem sombra de dúvidas, o melhor exemplo de mediunidade gratuita e de mediunidade com Jesus, mediunidade colocada a serviço do semelhante sob orientação de Jesus, sob orientação dos postulados espíritas. Chico Xavier foi durante toda a vida uma pessoa muito pobre, que nasceu na mais profunda miséria, foi legado durante algum tempo à orfandade pela morte da mãe, porque o pai não tinha condições de manter unida todos os filhos, que somavam 9 com Chico Xavier. Então eles foram distribuídos para amigos, parentes e conhecidos. E mais tarde, quando o pai de Chico Xavier contraiu segundas núpcias, a madrasta, num rasgo de amor, de superioridade, estabeleceu como exigência ao seu consorte, ao seu esposo, que reunisse em sua casa todos os filhos do primeiro casamento. Mas mesmo assim passaram toda a vida com muitas dificuldades econômicas, miséria, fome, dificuldade para conseguir medicamentos, etc. O filme, que a maioria já deve ter visto, Chico Xavier, explora muito bem esta questão. E quem já leu alguma das biografias do médium tem conhecimento disso. E num dos programas de que Chico Xavier participou na TV brasileira, na extinta TV Tupi, chamado
Pinga Fogo, que era um programa de entrevistas, tem uma das partes do programa que é profundamente tocante. Porque desde o momento que Chico Xavier, que era médium desde o berço, desde pequenininho, via os espíritos, enxergava coisas que ninguém mais via, sentia coisas que ninguém mais sentia, mas era tomado por louco, por perturbado e por aí vai. Quando ele conhece o Espiritismo e compreende a faculdade que ele possuía e passa a exercê-la, as primeiras produções mediúnicas que são reunidas para formar o seu primeiro livro, que é um livro de poesias e que vem a lume, que é publicado no ano de 1932, que é o Parnaso de Além Túmulo, no qual estão patentes a sobrevivência dos mais nobres elogiados poetas da língua portuguesa, tanto brasileiros quanto portugueses, que escreveram através do médium, da mesma forma que escreveram quando estavam vivos, e isso segundo a observação de inúmeros críticos literários que ficaram surpreendidos com a qualidade da obra poética que estava chegando através do médium Chico Xavier. Esta obra, que foi a sua primeira, até a última, totalizando as mais de 400 obras, se não estamos equivocados, 412 obras, todas elas tiveram seus direitos autorais doados. O médium não usufruiu dos benefícios financeiros que decorreram da mesma. E Chico Xavier comenta, então, nesse programa, no Pinga Fogo, que ele sempre foi incompreendido pela sua família, porque ele ajudava muitas outras pessoas, mas não encontrava condições financeiras para ajudar a própria família. E o seu pai, muito doente, um dia perguntou se eles não podiam pegar pelo menos os direitos autorais de uma destas obras que auxiliariam a atender as necessidades pelas quais a família estava doando. Imagine a situação difícil do médium mineiro, tentando esclarecer o seu pai que ele não podia fazer uso daquelas obras porque não eram dele, pertenciam aos espíritos, que eram seus verdadeiros autores. Ele se colocava sempre na mera condição de um estafeta, de um entregador do correio, que recebia uma carta, que recebia uma mensagem do mundo espiritual com o objetivo de endereçar a alguém, e não podia fazer cobrança pela mesma, como muitos médiuns fazem, e estão enriquecendo com a produção de obras psicográficas, por não ter o mesmo desprendimento que o médium teve. E Chico Xavier tentava esclarecer o seu pai, dizendo que o dinheiro dessas obras deveriam beneficiar aqueles que eram mais pobres e mais carentes, que eles mesmos o eram, num rasgo de abnegação extremada. E o pai dele nunca o compreendeu, né? E Chico Xavier vivia digladiado entre conflitos e dramas pessoais, os mais soezes, os mais nobres, e os maiores por não conseguir, né, muitas vezes ser compreendidos pelos seus afetos, pelos seus parentes. Né. Mesmo assim, mesmo ante as necessidades vivenciadas e os apelos paternos e dos demais familiares, ele sempre pôs a sua mediunidade a serviço gratuito das demais pessoas. Nós gostaríamos de fazer a leitura de pequenos versinhos que tratam sobre a temática mediúnica, a fim de complementar a nossa fala. A faculdade mediúnica é um dom inato e natural, conectando o indivíduo com o mundo espiritual. Então, como temos dito, e como esclareceu muito bem a afirmação kardeciana, a mediunidade é uma faculdade natural. Todos nós a temos. Por isso, ela não deve ser vista, como muitas vezes ainda é,
com um ar de mistério, com um ar de sobrenaturalidade. Tudo é natural. Como tudo é feito por Deus, tudo é feito pela sua inteligência, pela sua sabedoria, não existe nada que esteja fora da criação divina, tudo é natural. O sobrenatural não existe. Hoje, 30 de outubro, em que estamos à véspera do Dia das Bruxas, que é uma tradição secular em muitas culturas e que alude justamente à interferência do mundo espiritual sobre o mundo material, o que foi, até o advento, até o surgimento do espiritismo, considerado como algo sobrenatural, o que na verdade não é, porque o espiritismo vem esclarecer as leis que regulam as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, e também alude ao fato de algumas pessoas, nesse caso reputadas, chamadas como bruxas, de conseguirem se colocar em contato com essas forças, com esses seres que habitam o mundo espiritual, dá mostras de que essa faculdade está arraigada no ser humano e no seio das mais diversas culturas. Todas elas tendo de uma forma intuitiva, natural, o entendimento e a vivência dessas relações. Por isso que quem estuda a história vai encontrar referências a médiuns, a bruxas, a feiticeiros, em todos os povos e culturas, porque em todas encontramos a presença da faculdade mediúnica, por ser uma faculdade inerente e comum a todos os seres humanos. Na antiga Grécia, havia um templo chamado Templo de Delfos, onde os deuses conversavam com os homens. O oráculo de Delfos era procurado pelas mais diversas pessoas, tanto ricas quanto pobres, poderosos e pessoas sem nenhuma expressão social, políticos, generais, poetas, pensadores, filósofos, pessoas comuns, acorriam em romaria na direção do oráculo de Delfos a fim de buscar uma palavra dos deuses que servisse de orientação para a sua problemática pessoal. Ali manifestavam-se os espíritos, através de médiuns que eram chamados, que eram conhecidas como pitonisas, ou sacerdotisas das divindades, e que eram pelos sacerdotes interpretadas nas comunicações que davam da espiritualidade, servindo de roteiro, servindo de inspiração àqueles que lá ocorriam. Não obstante, no templo daquele oráculo estava inscrito a seguinte afirmação: homem, conhece-te a ti mesmo. Hoje, muitas pessoas procuram médiums nas casas espíritas, nos templos umbandistas, quimbandistas, afro-brasileiros, procuram os mais diferentes terapeutas holísticos na busca de uma melhor compreensão de si mesmos ou na busca de uma solução para o problema que estão enfrentando. Mas a inscrição que se encontrava sob o pórtico do Templo de Delfos segue plenamente válida. Homem, conhece-te a ti mesmo. As respostas que nós procuramos estão dentro de nós. Não será o médium que nos dará. Nós precisamos aprender a buscar em nosso íntimo as respostas pelas quais procuramos para aquilo que está sendo causa de aturdimento, está sendo causa de problema, está sendo causa de conflito, está sendo causa de drama no seio da nossa existência. É claro que, fazendo jus a uma afirmação do apóstolo João, Deus ajuda o homem através do próprio homem. Evidente que os médiums existem, utilizando a palavra médium aqui, no sentido daquele que tem essa faculdade
num grau mais acentuado, os médiuns existem justamente para auxiliar na iluminação e para funcionar como guia das criaturas. Agora, o que devemos rechaçar é a dependência que muitas vezes se instaura entre as pessoas que já não conseguem mais dar nenhum passo em sua vida sem antes buscar uma orientação mediúnica, abrindo mão das qualidades superiores que tem consigo mesma, de pensar, de refletir por si mesmo, de tomar decisões por conta própria, de eleger o seu caminho e segui-lo de acordo com as luzes de que dispõe. Devemos, sim, nos servir das faculdades mediúnicas para nos iluminarmos, mas não para ficarmos dependentes da mesma. Homem, conhece-te a ti mesmo. O dom da mediunidade tem a seguinte missão: confirmar a imortalidade do ser em evolução. Usando mais uma vez o exemplo do médium Chico Xavier, muitas pessoas céticas que perderam um familiar de uma forma violenta e de uma forma que não esperavam, foram, por não suportarem a dor da perda, foram até Pedro Leopoldo, mais tarde até Uberaba, na nova residência do médium, procurar um consolo, procurar uma esperança, procurar um lenitivo, um alívio para a dor que se tornava insuportável para eles. E mesmo sendo céticos, muitos deles se comoveram às lágrimas diante das mensagens que receberam, às vezes de um filho, às vezes de um pai ou outro ente querido, nas quais reconheciam na mensagem recebida através do médium a presença inequívoca do familiar, que aludia a acontecimentos pessoais que não eram conhecidos do médium e que às vezes só eram conhecidos do indivíduo que desencarnou e do familiar que ficou, atestando a impossibilidade do médium ter conhecimento e acesso a essas informações de outra forma. Então, a mediunidade é um atestado inequívoco de que a vida continua após a morte. A vida não se restringe a este espaço curto que transcorre do berço até o túmulo. Os seus limites se ampliam, estendendo-se além do berço e para além do túmulo. O espírito Camilo, através do médium José Raul Teixeira, assevera o seguinte: morre-se muitas vezes, mas sem se sair uma única vez sequer da vida, porque espiritualmente nós não morremos nunca, por sermos imortais. Então nós abandonamos o corpo periodicamente, em função do nosso processo evolutivo, enquanto espíritos, enquanto seres imortais, de encarnar através do nascimento, viver no corpo que nos abriga durante o período que vai do berço ao túmulo, desencarnar, morrer, voltar para a espiritualidade, permanecer um tempo lá e, em função das necessidades evolutivas, retornar para cá e assim sucessivamente, ininterruptamente, avançando, crescendo, desenvolvendo o nosso mundo interior, enriquecendo de beleza, enriquecendo de poesia, enriquecendo de conquistas intelecto-morais. Então, a mediunidade, de certa forma, nos oferece as evidências mais diretas de que nós somos imortais e de que depois da morte nós não estamos definitivamente separados com aqueles que nos antecederam na grande viagem, mas podemos contatar com eles. E muitas vezes nós, como referimos no início da nossa fala, quando sonhamos com um ente querido, ou quando nós acordamos e trazemos de uma forma diferente uma lembrança gostosa, uma lembrança que nos causa bem-estar de um familiar que já está do lado de lá, quase que 99% das vezes reflete
a presença espiritual desse ente querido ao nosso lado, que nos vem visitar, que nos vem trazer o seu carinho, que nos vem abraçar, que nos vem dizer através dos canais da intuição que continuam vivos e que a sua afeição ainda é a mesma por nós. A mesma que alimentava quando estava vivo aqui neste plano. Então a mediunidade é esse atestado que evidencia a continuidade da vida após a morte. Sublime meio de comunicação entre os vivos e os ditos mortos, a mediunidade se assemelha a um cais interligando dois portos. Aqui nos servimos para compor esta quadrinha, esses versinhos, de uma metáfora. A mediunidade como um porto. Porto, ou aqui no caso, dois portos, que se acham separados por um contingente de águas. É um lugar onde se diz adeus para aqueles que estão partindo, e é um lugar onde se diz olá para aqueles que estão chegando. E a mediunidade também funciona como uma espécie de porto, onde nós podemos dizer tanto adeus quanto olá para aqueles que ressurgem das sombras da morte, para testar a continuidade da sua vida e trazer a sua palavra franca e amiga, da mesma forma quando estavam encarnados. Interligando dois extremos, assim funciona a mediunidade, ponte com que se une a Terra aos planos da espiritualidade. Aqui também, para caracterizar a mediunidade, nos servimos de uma outra metáfora, a mediunidade como ponte. A ponte tem a função de unir, tem a função de ligar. Aqui no caso, a mediunidade é a ponte que interliga nós que estamos nesta dimensão específica com os seres que se encontram em outras dimensões, que no estado normal de consciência nós não percebemos, a não ser aqueles que possuem essas faculdades mais acentuadas e que através de estados alterados de consciência penetram, avançam, adentram, funcionam como pontes na direção dessas outras dimensões, trazendo os seres, através dessas pontes, através desses canais, para comunicarem-se conosco, para trazer essa palavra novamente para nós. Se tu tens o dom da mediunidade, encara como importante missão, exercendo com amor e caridade no serviço do bem e da elevação. Então nós, que nos abrigamos sob a orientação do Espiritismo, precisamos, ao dar vazão ao nosso potencial mediúnico, colocá-la sempre a serviço do bem. Procurar utilizá-la altruisticamente, não egoisticamente, nos lucupletando da mesma, servindo-a da mesma para interesses menos dignos, interesses pessoais, interesses exclusivistas, mas colocando-a a serviço dos nossos semelhantes. Essa é a função do médium espírita. O médium espírita é um médium com Jesus, que coloca essa faculdade a serviço do bem, a serviço da assistência àqueles que o procuram. Se por acaso tu desejas educar tua mediunidade, deves ter muita paciência, disciplina e tenacidade. A rigor, como dissemos, e como Kardec afirma, todos nós somos médiuns, variando essa mediunidade, essa faculdade, em grau e intensidade. Aqueles que já detectaram em si a presença mais acentuada desta faculdade, desejam desenvolvê-la, ou melhor seria educá-la, e se encontram ligados ao Espiritismo, devem procurar um grupo coeso, onde se sintam bem, onde se dê um cunho de seriedade aos trabalhos mediúnicos, para começar o seu trabalho de educação dos seus potenciais mediúnicos. Lembrando que em tudo aquilo que nós nos aplicamos,
em tudo aquilo que nós dedicamos tempo, empenho, trabalho, redunda em bons frutos, redunda em resultados palpáveis. Então, aquele que estabeleceu como meta educar a sua mediunidade, ao longo do tempo, ao dedicar-se pacientemente, porque não é algo que não é um trabalho que se faça do dia para a noite, demanda muito tempo, mas se feito com paciência, perseverança, dedicação, com o tempo, os resultados se tornam bem visíveis. O desenvolvimento mediúnico não pode nem deve ser forçado, pois abrirá um árduo caminho para o qual não se está preparado. Isso aqui é muito importante, porque daí a diferença entre desenvolvimento mediúnico e educação mediúnica. Desenvolver dá uma ideia de tentar forçar o aparecimento das funções mediúnicas sem, muitas vezes, ter um preparo intelectual e moral para as mesmas. E a educação não. A educação já dá a ideia de que, à medida que essa faculdade vai adquirindo contornos precisos, a pessoa está dotada de segurança para exercê-la. Daí melhor a educação do que o desenvolvimento mediúnico. Lembramos que logo que iniciamos no Espiritismo, antes de conhecermos a doutrina espírita, conhecíamos a mediunidade através da Umbanda e consultávamos frequentemente com uma preta velha. E éramos adolescentes na época e a nossa família buscou essa médium que fazia comércio da mediunidade para solucionar um problema de saúde, com meu avô, que já é desencarnado. E ali, acompanhando minha família nessa busca, eu tive o meu primeiro contato com a mediunidade e com a comunicação no mundo espiritual, embora desvinculado do contexto espírita. E logo surgiu o desejo de ver os espíritos, de conversar com os espíritos. E um dia, numa dessas consultas, eu tinha na época 12 anos, eu lembro que eu pedi para este espírito que eu gostaria de enxergá-lo, que eu gostaria de vê-lo. E na mesma noite, isso foi num sábado de tarde, na mesma noite estava em casa, estava dormindo e acordei, era ali pela 1h, 1h30 da manhã, acordei sobressaltado. E a casa onde eu morava tinha assoalho de madeira e aquele silêncio da madrugada, daqui a pouco os passos dentro de casa. E eu, antes de dormir, já na época, sempre tive uma inclinação religiosa muito grande, fazia minhas preces e orações. E antes de dormir, eu tinha pedido com muita fé, com muita ardor, que eu queria ver o espírito e coisa e tal, e foi. E de madrugada, então, acordo sobressaltado, e o barulho dos passos vindo na direção do meu quarto. Eu lembro que eu só me escondi debaixo da coberta. Meu Deus, eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero ver. Então, é a questão do preparo. É a questão do preparo, do desenvolvimento. Depois que eu me tornei espírita, tive uma compreensão maior e mais adequada disso. Então, nós não podemos tentar forçar a eclosão, o aparecimento da mediunidade, se nós não estamos devidamente preparados para a mesma, porque nos trará mais prejuízo do que benefício. E a mediunidade deve estar a serviço da nossa elevação, do nosso equilíbrio, da nossa saúde interior, e não ser causa para nós de transtorno, de conflito, de desequilíbrio mental. Daí muitos médiuns, infelizmente, estarem vítimas dos mais estranhos e angustiosos dramas pessoais por não estarem conseguindo levar a mediunidade de uma forma natural, colocando a serviço do bem de si mesmos e dos demais.
Apenas para finalizar, ser médium com Jesus é compromisso elevado, tarefa na qual se exige o Evangelho aplicado. Então, reforçando apenas que, no Espiritismo, aquele que deseja educar o seu potencial mediúnico precisa aspirar ser um médium com Jesus, buscando no esclarecimento, buscando no entendimento o roteiro ideal para a condução da sua faculdade. Lembrando que o médium espírita, antes de desejar ser um bom médium, aquele em que comunica com facilidade com o mundo espiritual e na qual as suas comunicações não sofrem muitas interferências, muito ruídos, por assim dizer, deve procurar ser um médium bom, utilizando nobremente as suas faculdades para levantar aquele que está caído, para iluminar aquele que está na sombra, para doar amor para aquele que se encontra carente desse sentimento, para auxiliar aquele que está precisando. Agradecemos a generosa atenção de todos e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que ilumine os nossos passos sobre a terra, nos auxiliando a viver cada vez mais em harmonia, em paz, buscando a felicidade e, no caso da nossa mediunidade em específico, conseguir filtrar as interferências que sofremos da espiritualidade, conseguindo captar e registrar as influências positivas que hão de influenciar de forma significativa o nosso crescimento e o nosso progresso espiritual. Que Jesus nos abençoe a todos.